Muito bem, meus irmãos, eu creio que Deus nos dará mais uma vez a sua palavra, aquilo que cada um de nós precisamos. Nós vamos ler Mateus 17, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 17, verso 11 e 12. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Pai Celestial, no momento da sua palavra, todos nós dependemos que o Senhor fale, que o Senhor edifique, porque em vão a palavra do homem, mas nós estamos sempre crendo na sua palavra, aquilo que o Senhor já nos orientou através do seu profeta. Fale conosco, orienta esta igreja com esta palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Antes de eu entrar no assunto onde a gente deseja falar, um falava do outro. Vamos já dar a explicação. Um falava do outro. Não é bom um falar do outro, né? Não é bom um falar do outro. Mas eu não vou falar nesse sentido, de um irmão falar do outro. Mas vamos falar no sentido de um profeta falava do outro profeta que viria. Então é um falando do outro. Perguntas e respostas nós temos aqui pregado em 23 de agosto de 64. Eu quero ler esta pergunta e esta resposta para os irmãos antes de entrar na mensagem. A pergunta número 14, parágrafos 121 e 122. Irmão Branco, pode Satanás usar o dom de línguas ou de profecia numa pessoa que tem o Espírito Santo? A irmã Brana começa assim: essa é uma boa, não é? Sim, senhor. Deve ser vigiado bem, bem atentamente. Se vocês notarem em 1 Coríntios 14, 29, os que desejam anotar, a pessoa que escreveu esta nunca assinou seu nome. Eles apenas dizem: Deus te abençoe. Vem, 1 Coríntios 14, 29. Encontramos que qualquer dom na igreja, primeiro tem que ser julgado. Vem? Tem que vigiar, porque espíritos malignos passam inadvertidamente. Então, é possível a pessoa, ela tem dom e deixar muitas vezes ser enganada e levada por Satanás a fazer a coisa incorreta. Mas o certo é você ter o doador em você, não apenas os dons, mas ter o doador em você, porque aí não precisa de examinar nada. Que quando você profetiza, quando você fala em línguas, tem que examinar para depois entregar para a igreja como sendo aquilo verdadeiro. E até tem que, o irmão Brana diz, tem que esperar aquilo se cumprir. E se não cumprir, você tem que chegar àquela pessoa e dizer para ela que o dom que ela tem é falso, porque ela falou em nome de Deus e aquilo não cumpriu. Assim é um profeta também. Se ele fala e aquilo não cumpre, então você o tem como falso.
Muitas vezes, o povo do mundo, eles têm o irmão Brana como falso, porque o irmão Brana diz que por volta de 1977 terminaria o sistema mundial e introduziria o milênio. E foi o irmão Brana que falou. O irmão Brana diz: eu não predigo. Ele não estava profetizando, melhor, não profetiza, eu predigo, que é uma profecia que ele teria que cumprir exatamente daquela forma. Mas depois de nós termos a luz da terceira etapa, nós vimos que isto aconteceu mesmo. E não aconteceu em 77, aconteceu antes de 77. As pessoas aqui não notaram. Os críticos, eles têm que tomar isso daí por volta de 77 e ficar esperando. Eu mesmo, quando aceitei essa mensagem, eu aceitei em 73. Então eu estava esperando que o arrebatamento desse até 77. Eu estava esperando. Então eu falei: ó, ele tem que dar antes de 77, porque ainda tem depois 3 anos e meio de tribulação. Isso era a minha mentalidade quando eu aceitei a mensagem em 1973. É que não dava para você discernir naquele tempo vinda com arrebatamento, vinda do Filho do Homem, que é a vinda de Cristo em carne, com a vinda de Cristo para o rapto. Não dava para ter discernimento naquele tempo, até que esta etapa, a terceira etapa, pôde ser aberta para nós, assim como foi aberta para o irmão Brana. Quando o irmão Brana falava sobre estas coisas, e se você notar, ele falou em 61, e aquilo cumpriu em 63, e o irmão Brana nunca voltou atrás para dizer: isso cumpriu, isso já cumpriu, já está lá atrás. Ele não podia dizer nem quando ele estava pregando, porque aquele era o segredo da vinda do Senhor, era o segredo do 7º selo, era o dia e a hora. Ele não podia falar aquilo porque era um mistério, por isso Deus falou para ele: não diga a ninguém. Enquanto o irmão Branham estava pregando, ele não disse que aquilo havia acontecido, e nem que aquele 77 que já tinha cumprido antes. Agora, se você pegar as próprias mensagens do irmão Branham, em 48, quando Israel tornou uma nação, dentro de mais 40 anos, teria que Jesus vir, não dar o arrebatamento. O problema é que as pessoas viam da forma errada. Elas pensavam que tinha que dar o arrebatamento dentro daquele espaço de tempo, como eu também pensava quando eu entrei na mensagem. Mas nós não tínhamos ensinamento no Brasil sobre isso também. E por não ter ensinamento, nós acabamos não aprendendo sobre esta parte, que Israel tornando uma nação, mais 40 anos, seria exatamente o período da vinda de Cristo, que era cumprir Mateus 24, 36 em diante, que é aquele dia e hora que ninguém sabia. Era para cumprir isso, não era para o arrebatamento. Porque se você pensasse que era para o arrebatamento, então não cumpriu. Então Jesus não veio, aí o Filho do Homem não manifestou. Se você pensar que é arrebatamento, então não é arrebatamento. Aquilo ali era a vinda do Filho do Homem. A vinda de Cristo na terra era a vinda do Filho do Homem. Agora, a vinda de Cristo nos ares é o arrebatamento. Então tem que fazer a diferença um do outro. E nós nunca tivemos alguém para ensinar-nos esta diferença. Vindo na terra, que é Filho do Homem, e vindo nos ares, para buscar a igreja, que o mundo não vai saber nada. Mas quando ele está na terra, o mundo tinha que saber, pois tinham sinais. A nuvem lá em Tucson mostrou que era Jesus. O irmão Branham, mesmo não sabendo na hora, mas depois ele diz: um dia no meu escritório eu tomei aquela foto e virando um pouco para a direita, ali estava ele, o Senhor Jesus. Então era claro, era aquela vinda. Era aquela vinda para quê? Para manifestar na terra ainda como Filho do Homem. Ele tinha que vir naquela nuvem
para depois pisar na terra, no mar e na terra, para manifestar o ministério do Filho do Homem. Mas nós nunca tivemos um esclarecimento disso. Hoje nós não podemos negar esta verdade, e que Jesus Cristo veio do jeito que o irmão Branham pregou. Ele diz, por volta de 77, Jesus teria que vir. Ele falou em 61, 2 anos depois, Cristo veio. E se você nota de 48 a 63, 15 anos, está quase no meio daquilo que o irmão Branham estava falando. Com mais 15, completava já os 78, 77. E o irmão Branham estava dizendo por volta de 77. Então tem pessoas que esperavam em 77, e muitos hoje dizem que o irmão Branham era falso, porque ele falou que ia acontecer e não aconteceu. É que aconteceu e nós não ficamos sabendo. Quem era falso era nós. Aconteceu e nós não sabíamos. Entende? E como nós não tínhamos como explicar para os outros, ficávamos aguardando. Era tempo de ficar fazendo conta. Bom, irmão, se não veio em 77, quem sabe em 2000. Aí começa as pessoas a fazer conta. Bom, se em 2000, olha, não veio em 2000 também. E tudo isso teve acontecimento que as pessoas não viram. Quer dizer, antes de 77, teve esse acontecimento. Jesus veio em 63. Foi quando ele veio para manifestar como Filho do Homem, para revelar os selos, para revelar trovões, para revelar novo nome, e tudo numa carne. Ele tinha que fazer, assim como ele veio lá no Oriente, ele tinha que vir no Ocidente. No Oriente ele veio em carne e falou com judeus e samaritanos. No Ocidente ele tinha que vir em carne para falar com os gentios. E como no Oriente ele manifestou o nome de Deus, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Isso foi no Oriente. Agora no Ocidente ele manifestou um novo nome, e as pessoas não perceberam, porque o nome de Deus foi manifestado num homem. Por que eles não creram em Jesus? Porque Jesus era um homem. Eles mesmos disseram, sendo tu homem, te faz a ti mesmo Deus. E o irmão Branham diz, ele era Deus e se fez homem. Quer dizer, eles não entenderam o que estava acontecendo. Eles olhavam por um prisma que Jesus era homem e fazia a si mesmo Deus. E era o contrário, ele era Deus e fez a si mesmo homem. Entende? Ele era Deus e se fez carne, se fez homem. E falou com os judeus e samaritanos lá atrás, mas não deu oportunidade para gentil. Se você nota, a pregação de Jesus foi enviar os discípulos só para as ovelhas perdidas da casa de Israel, quer dizer, para o judeu. Não era para ir para gentil. Para gentil, até a Sirofenícia ele deixou de lado. Ele só a atendeu porque ela se humilhou. Hoje, se o povo se humilhasse, se um judeu humilhar hoje, Deus atende ele. E não é tempo de judeu, não. É tempo do gentil. Lá era tempo do judeu. E o judeu não estava vendo. Aí uma gentia é que pôde ver. E ele falou para ela, não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela deveria, se fosse uma mulher invocada, problemática, me chamou de cachorra, eu nunca mais volto aí. Ela permaneceu firme ali, permaneceu firme e ainda teve resposta. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus senhores. Teve uma resposta e foi humilde. Quer dizer, deixa cair pelo menos uma migalha para mim, tá bom. Mesmo que é tempo dos filhos e eu não sou filho, porque sou uma gentia, eu não sou filho, mas deixa cair uma migalha dessa mesa para mim. E foi por isso que ela foi abençoada. Então, se qualquer pessoa hoje tivesse o mesmo espírito da Sirofenícia, eles seriam abençoados. Um judeu, vamos dizer um judeu, que hoje não é tempo dele, é tempo do gentil. O gentil não está entendendo a mensagem de hoje como o judeu não entendeu no seu dia. É a mesma coisa. Naquele dia Deus era um homem, eles não entenderam. Agora, para o gentil, Deus prometeu que viria desta forma,
filho do homem, a pessoa deveria entender isso. Filho do homem é Deus num homem. É Deus na terra, mas num homem. Agora, Jesus falou que viria o Filho do Homem, mas as pessoas não entenderam isso. Jesus disse que isso ia acontecer nos dias da vinda do Filho do Homem, os dias que fossem idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló. Agora, irmãos, isso aconteceu lá atrás. Hoje a gente já aprendeu que nós estamos numa extensão daqueles dias, mas os dias mesmo de Ló, os dias de Noé, foram os dias do irmão Brana, é lá atrás. Dias de Noé, dias de Ló e dias do Filho do Homem, foi lá atrás. Agora, nós temos uma extensão daqueles dias até aqui, porque a natureza continua, a perversão continua, a escolha do homem, quando ele faz a escolha errada, depois ele depende de um conserto. Então, continua casamento e divórcio. A escolha do homem, a opção do homem e da mulher pela vida sexual continua. Eles estão optando como nos dias de Noé. O homem parecendo mais mulher e a mulher parecendo mais homem. E tem hora que você não sabe de que lado da raça eles pertencem. Você não sabe, porque parece demais. Certo? Tem homem que é um travesti que é bonito igual a uma mulher. Então engana. É o tempo disso daí. É o tempo. E tem mulher. Bom, você distingue pela voz. Mas tem hora que nem a voz dá para distinguir, porque fala fino também. Não dá para distinguir. Mas são os dias disso daí. É os dias que muitas vezes nós não queríamos que estas coisas sucedessem, mas nós temos que entender, se não suceder, a Bíblia não cumpre. Então tem que existir esse tipo de gente na terra. Não é nem para ser criticado. Tem que existir, está cumprindo a Bíblia, assim como foi nos dias de Noé. Então, casamento e divórcio, está cumprindo a Bíblia. Hoje também está cumprindo. Assim como foi nos dias de Ló, homossexualismo, tem que cumprir hoje também. Então não adianta lutar contra isso. É só avisar que essas coisas estão acontecendo na terra. E que tem um dia que esse povo não conhece. Esse é o dia do Filho do Homem. Dia de Noé, está igualzinho ao dia de Noé, você está vendo? Ó, casando, divorciando. Dias de Ló, olha, é tudo igual aos dias de Ló. Olha, homem parecendo mulher, mulher parecendo homem. Bom, agora ninguém distingue, nem os crentes distinguem o dia do Filho do Homem. Se fosse só dias de Ló e dias de Noé, seria só o diabo trabalhando na terra. Entende? Mas não é só o diabo, Deus também está trabalhando na terra. Nesse espaço de tempo, Deus está trabalhando na terra. E você tem que ter o Espírito Santo para poder ver Deus trabalhar. Porque você ter o Espírito Santo para ver o diabo trabalhar, não é difícil. O diabo está trabalhando. Os dias de Ló, os dias de Noé. Bom, eu quero ver a pessoa ter o Espírito Santo para ver Deus trabalhar. Dias do Filho do Homem. Então, os dias do Filho do Homem é uma extensão, como de Jesus foi o Filho do Homem foi um dia do Filho do Homem. Aqui, nos últimos dias, tivemos outra vez o dia do Filho do Homem. Então Jesus estava falando desses dias do Filho do Homem, e sempre tem uma extensão esses dias. Nós tivemos de Jesus, Paulo, profeta, depois não teve mais profeta. Tivemos que continuar com a extensão daquela mensagem do Calvário até chegar os dias de William Branham, para ter profeta outra vez, e tendo um profeta tem uma mudança. É difícil as pessoas verem, mas quando tem um profeta tem uma mudança. Quando tem um profeta, Deus está manifestado na terra. E como nós já aprendemos, tem 3 manifestações de Deus em carne na terra, específica. 3. Nos dias de Abraão, Elohim, 16 elementos. Nos dias de Jesus, Deus em carne. E nos dias do 7º anjo, outra vez, a manifestação de Deus em carne. Por que precisava da manifestação do 7º anjo?
Olha para vocês verem que nós temos um Velho Testamento, o Antigo Testamento, uma história que veio cumprir com Jesus. E o Novo Testamento tinha que cumprir em alguém. Tudo que foi do Velho Testamento estava em Jesus. Jesus era o vaso, era o pergaminho. E todo o pergaminho, toda a palavra estava dentro daquele vaso do Velho Testamento. Todo o mistério, todo o segredo. Só que Jesus, dali para cá, ele vem trabalhar com gentio. Aí ele precisa de um outro vaso. Foi por isso que ele disse que viria o Filho do Homem. Foi por isso que ele disse em São João 14:12: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Certo? Tinha que acontecer estas coisas nos dias que nós estamos vivendo. Amém? Nos dias do irmão Branham, precisava ter, para cumprir outra vez a palavra, agora entre gentios. Vocês podem ver que agora não é entre judeu mais. Lá atrás eu não pude ser beneficiado naqueles dias, mas porque o judeu rejeitou, nós todos os gentios fomos beneficiados em 7 eras da igreja. Por quê? Porque ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, aí você vai ver judeu, gentil, samaritano, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós que temos recebido, estamos sendo beneficiados pela rejeição dos judeus. E você sabe que os 144 mil, agora, com as 2 testemunhas, que são Moisés e Elias, que irá pregar para eles para cumprir Apocalipse 11, eles receberão a bênção que os gentios rejeitaram. Guarde bem, os judeus rejeitaram a bênção, nós recebemos a bênção do Calvário, a bênção da salvação, do perdão, nós recebemos, os judeus rejeitaram. Agora, 7 eras da igreja, cumpriu o período gentílico. Outra vez, Deus vem numa carne, manifesta numa carne. Nós, os gentios, que somos a esposa de Cristo, recebe, mas os demais perdem isso daí. Quem foi que recebeu naqueles dias? Só os discípulos e mais alguns que puderam receber a Cristo, mas ninguém. Foi muito pouca gente que recebeu a Cristo nos dias de Cristo mesmo. Foi muito pouca gente. Depois a igreja foi crescendo. Mas vocês vão ver, depois de Pedro, Paulo, a igreja já foi mesclada de judeu, samaritano e gentil. Você pode ver depois de Pentecostes, judeu, os samaritanos, ali quando a mensagem chegou com Pedro em Samaria, e os gentios, quando a mensagem chegou na casa de Cornélio. Então já mesclou judeu, samaritano e gentil. Mas nós temos agora um período, um espaço de 7 eras da igreja, e nas 7 eras da igreja nós temos Deus tratando com o gentio. Você pode ver, esse espaço de 7 eras da igreja já é Deus tratando só com o gentio. É muito pouco judeu que vai entrar nesse espaço. É muito pouco. Por quê? Porque é espaço do gentio. Como lá atrás foi pouquíssima gente que entrou do gentio. Foi a Sirofenice, que você sabe, ela creu, ela recebeu a palavra do dia, ela está por dentro. Mas depois nós tivemos 7 eras da igreja, o evangelho foi anunciado a nós dentro destas 7 eras, e os gentios agora está perdendo o mesmo que os judeus perderam lá atrás. Os gentios estão perdendo. Lá atrás, os judeus perderam Deus encarnado. Aqui, os gentios perderam Deus encarnado. Outra vez. Como Deus se encarna no Oriente e no Ocidente, porque é como o sol. A vinda dele é como o sol, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então, quando ele saiu no Oriente, ele era Cristo. Quando ele mostrou no Ocidente, ele era Branham. Então, quando ele saiu no Oriente,
ele era o nome de Deus. Quando ele sai aqui no Ocidente, ele é o novo nome de Deus. O nome de Deus está num homem que morreu. Um homem, era um homem, eles olhavam nele e ele era um homem igual a nós mesmos. Não tinha diferença. A diferença estava em que ele era nascido por obra do Espírito Santo, mas ele era um homem. Por que ele nasceu por obra do Espírito Santo? Para dar uma oportunidade para que nós, durante as 7 anos da igreja, viéssemos nascer de novo. A mensagem do novo nascimento, Jesus pregou para Nicodemos, mas ela se estendeu para nós, os gentios, o novo nascimento. O novo nascimento é eu e você nascendo do quê? Nascendo do Espírito. Sendo gerado do quê? Gerado do Espírito. O que foi Jesus gerado? Do Espírito. Gerado do Espírito sem sexo. O que é o novo nascimento? Gerado do Espírito sem sexo. Você está vendo? O novo nascimento. Olha que o nascimento de Jesus veio numa carne. E o novo nascimento agora é na sua carne também. É na sua carne, é um novo nascimento. É você nascendo do Espírito Santo hoje. E como nós temos aprendido, nascer do Espírito Santo hoje é nascer da mensagem do dia. A gente toma as mensagens do irmão Brana e as pessoas têm dificuldade para entender. Mas o irmão Brana chega a mostrar que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você blasfemar da manifestação de Deus nesse dia. Ele diz, hoje, no dia dele. Por quê? Porque o Espírito Santo, há 2000 anos atrás, estava em Jesus. Como filho do homem, perdoava. Mas ele já profetizou. Jesus falou de Brana. Ele diz, mas não tem nome dele lá. É como não tem nome dos 2 mensageiros que vão pregar a Israel. Mas já temos os ministérios nesse nome. O dia que um judeu perceber aquele ministério de Moisés e de Elias, pode saber, são esses nomes aí. Ele pode ter o nome que for, mas aquele ministério está neles. Por isso, Deus falou, é um falando do outro. Eu teria que começar, quer dizer que eu nem terminei de ler o parágrafo aqui, para vocês dar perguntas e respostas, já entrei na mensagem. O 122, essa pergunta e resposta, pregada em 23 de agosto de 64, Deus tem uma lei. Agora, nesta lei do Espírito de vida, vocês têm que vigiar, porque Satanás passa despercebidamente. Muitas vezes, irmãos, o crente, ele é um bom crente, mas ele não vigia. Aí o diabo passa a atrapalhar a vida dele, porque o diabo entra, você nem percebe. Mas se eu tenho o Espírito Santo, vigie então. Aí vem vigiar, tem um parágrafo, não sei se está aqui, mas tem um parágrafo aqui, onde o irmão Brana fala sobre isso, vigiar, orar e vigiar. E diz, orar e vigiar é você com o olho fechado e outro aberto. E já mostrou por quê. Com o olho fechado você está orando, o aberto está vigiando. Agora, não quer dizer que você vai ficar na igreja desse jeito, né? Aí você vai encontrar a igreja orando com o olho fechado, o outro aberto. É a forma de expressão do irmão Brana para mostrar para nós como é vigiar. Eu tenho a bênção, eu tenho o Espírito Santo, mas não vigia. É por não vigiar que você faz negócio errado. Não é por falta do Espírito Santo muitas vezes, é por não vigiar. E o diabo entra de uma forma que você não percebeu. Ele entra num negócio, ele entra num companheirismo errado, ele entra numa mulher que não é a sua. Mas por quê? Porque não foi vigiado. Entra num homem que não é o seu, mulher. Então ele entra por quê? Passou despercebido. É o diabo operando e você não percebendo a maneira do diabo operar. Então é melhor a gente estar vigiando e orando. Nós encontramos muito crente de oração, mas não vigia. Mas aquele crente é de oração, mas faz tanta coisa errada. Eu não sei por que faz coisa errada, porque ele é de oração, é porque ele não vigia. É um crente bom, é de oração. Nós temos o povo pentecostal, irmãos, é o povo que mais ora. Hoje eles já estão mais frios, que já ficou morno. Mas eu lembro porque eu era de lá.
Vocês lembram das vigílias que vocês faziam? Vocês lembram de alguma vigília agora que vocês andam fazendo? Agora parece que só está com o olho aberto. Não está mais com o olho fechado. Mas lembra do tempo de vigílias? A gente orava a madrugada toda, orando, pedindo a Deus, mas não sabia nada do que você sabe hoje. Mas era de oração. E nós temos aí as pessoas de oração que não sabem nem o nome do Pai, mas são melhores que nós para orar, para ir na igreja. Eles vão cedo, o pregador diz, olha, meio-dia tem outro, eles vão 3 horas tem outro, estão lá. Nós vamos finalizar o dia 6 da tarde. Eles estão lá. Nós uma reunião para 2 meses. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Não está lá. Não. O que aconteceu com o irmão? Naquele tempo, que consagração, que dedicação. Então, muitas vezes, nós temos que pegar as virtudes deste povo e aplicar em nós. Porque nós pegamos a revelação da palavra e perdemos a virtude. Perdemos a virtude, aquele desejo, aquela vontade, porque é um desejo pelo menos de ouvir um CD, o desejo de ouvir um culto pela internet, pelo menos isso, precisa ter pelo menos isso. Porque você tem hoje uma palavra que te sustenta, que te alimenta. É bom demais saber que a gente tem uma mensagem que sustenta, que não precisa nem ter pastor perto da gente, que a gente vai bem, a gente vai firme, e se nem vier na reunião, você não apareceu, mas eu estou bem, e a pessoa está bem mesmo, ela está bem. Falta estar mais dedicada àquela reunião, que é o natural que o povo faz lá fora. O povo lá fora vai sempre na reunião, oferta, dizima, o pastor rapa tudo que eles têm. Você pode ver que a igreja não pega só dízimo, rapa tudo que eles têm, faz campanha de tudo, é de sal, de açúcar, de óleo, de feijão, faz campanha de tudo. Por quê? Eles têm que fazer aquilo. E muitas vezes nós somos tão ruins que nem dízimo pagamos. Eles são melhor que nós. Tem coisas que são melhores que nós. Então nós temos, Deus, muito obrigado. O irmão fulano ali é da igreja fulano de tal, da denominação, mas dá uma surra em mim nisso daí. Vai sempre ao culto. Só de você ver, irmão, só de você ver uma velhinha sair cedo, com aquele rosário, e Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, tudo. Entende? Isso até chegar na igreja. Depois termina a missa, ele volta com aquilo ali, reverência, não é fácil não, filho. Não é fácil. Dedicação. Mas é dedicação. Sincero, o profeta diz que são sinceros, ainda que são sinceramente errados, mas são sinceros. Agora eu te pergunto, se nós não fazemos o que diz a Bíblia, também não somos sinceramente errados? Se nós não cumprimos com aquilo que a Bíblia diz, não somos sinceramente errados? Somos, e muitas vezes somos sinceramente errados e queremos falar do outro ainda. Você não tem luz, você não enxerga o nome do Pai, aí depois você não enxerga que o Cordeiro saiu do trono. Aí ele poderia dizer assim, você já enxergou Malaquias 3? Mas eu vi Malaquias 4. Mas por que você não enxerga Malaquias 3? Não é assim? Você enxergou aquilo que a igreja primitiva fazia, sempre estar reunida? Aquele fogo de estar reunido, aquele amor de um irmão para o outro, aquilo está em você? Não está? Eu estou frio mesmo. Então a coisa está fria. Mas a questão é que você tem uma mensagem, graças a Deus pela mensagem, irmão. Se não fosse a mensagem me anima, e eu fico animado com a vida dos outros, os outros que ficam sozinhos, e eu não posso nem dar esperança que eu vou lá visitá-los, mas eles estão firmes, sozinhos, servindo a Deus, cumprindo com o dever cristão em todos os pontos. Graças a Deus por esse tipo de gente que ainda existe. Nós temos que ser agradecidos. Então, quando você vê a dedicação de uma pessoa que nem crê no que você crê, não vê o que você vê, mas você vê que ela tem virtudes que você não tem, dê graças a Deus por aquela pessoa. Graças a Deus por esse irmão, essa irmã, mesmo de uma denominação, porque tem coisa que eu não tenho. Agora, eu sei aquelas coisas que eu devia ter, porque se eu tenho algo superior, por que não tenho o inferior? Eu tenho o superior. Se eu creio na ressurreição, por que não creio na cura divina? Não
Pode. Eu não posso crer na ressurreição e logo dizer, mas cura, eu sou difícil crer na cura. Então eu não creio em ressurreição. Se você crê na ressurreição, é maior do que cura divina. E o profeta diz que a ressurreição é o penhor da cura divina. A cura divina é o penhor da ressurreição. Se você não tem a cura divina, não tem a ressurreição. Mas eu creio na ressurreição. Mas cadê a cura divina? Você não crê na cura divina? Crê, vai, ora pelos enfermos e crê, porque você tem o penhor. O penhor é o primeiro pagamento. O profeta ensina isso, você sabe. É o primeiro pagamento. Agora, se eu não tenho o primeiro pagamento, eu não tenho a ressurreição garantida. Toda pessoa que penhora um carro, ela dá X. Aquele carro, ele não põe a mão, mas já está comprometido, está penhorado. Então, a minha ressurreição está penhorada pela cura divina que eu creio. Se eu não creio em cura divina, nem ressuscitar eu vou. O meu rapto está penhorado pela revelação dos 7 trovões. Se eu não creio que os 7 trovões foram revelados, nem no rapto eu vou. Então, a gente tem que ver, uma coisa fala da outra, um fala do outro. É isso que é bom, você ver o que o irmão Brana ensina, um falar do outro. Vamos agora um pouquinho? Quero ver se... Eu tenho vontade de pregar um pouco, que nem o irmão Brana tinha vontade. A gente acaba não conseguindo, né? Mas é tão gostoso, quando eu faço uma gravação, 50 minutos, 40 minutos, vai, que beleza. Fico satisfeito. Tem hora que eu passo de 1 hora, eu falei, mas você está ruim. É difícil. O irmão Brano também queria fazer, tinha hora que não dava conta. Um dia ele fez, Billy disse, papai, estou orgulhoso de você. 40 minutos. Beleza, né? Então, quem não fica orgulhoso, até os membros acham bom. Não dá tempo de cochilar muito. O mensageiro do entardecer, parágrafo 114. Vocês devem ter essa experiência. Vocês estão acostumados a escutar culto só pela internet, só num DVD. Uma reunião dessa para vocês é muito mais difícil, muito mais pesada. Tudo presente, tudo ao vivo. Mas deveria não ser, mas é. Ela é mais pesada, mais cansativa, porque você está acostumado, tanto faz olhar no vídeo como no olhar, escutou. Tá bom, você acostuma com aquilo. Então, chega na hora de um culto desse, você pode notar, mas é uma vez por 2 meses você ainda sente cansaço e sono? Sim. Uma vez por 2 meses ainda. Ainda tem cansaço, tem sono. Só o pregador que não pode dormir. Se tiver também abrindo a boca no púlpito, você pensa bem, como é que nós vamos, né? E a hora do cansaço? Olha o 114, o mensageiro do entardecer. Agora entra a dispensação da igreja. Nós vivemos no tempo de Noé, o antediluviano. Nós entramos na dispensação da lei, logo na dispensação da graça, a igreja. Agora a dispensação da igreja está terminando. Todos nós sabemos disso. Quando a dispensação da igreja está terminando, essa igreja tem que estar preparada para ser arrebatada. Porque está terminando a dispensação da igreja, aí vem a do rapto. A mensagem que prepara para o rapto, a fé para o rapto. O irmão Brana mostrou isso. Amém. Amém. Agora, estamos no final da dispensação. O 122, o mensageiro do entardecer, agora estou lendo. Isto sempre tem sido uma batalha para o mensageiro separar o velho do novo. Sempre tem sido essa batalha. A mesma coisa para você separar o seu espírito da carne. Como que no seu espírito você quer servir melhor a Deus, você quer fazer a coisa certa, mas a sua carne sempre te atrapalha. E se você notar, uma coisa que você viveu antes atrapalha quando Deus manda uma nova. E você tem que fazer força, porque você acostumou naquilo. E você tem que sair daquilo. Eles acostumaram na lei e agora tinha que sair da lei. No tempo de Jesus, eles estavam falando bem de 2000 anos atrás, mas rejeitando Jesus. Mas falando bem, Moisés. E Jesus teve que falar para eles.
Se eles crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Ele falou a meu respeito. O que foi que Jesus falou? Jesus falou que ia vir um homem. Moisés falou que ia vir um homem. E depois Jesus fala que ia vir outro homem. É isso que eu quero que você nota. Um fala do outro. Um fala do outro. Deixa eu chegar lá. Um falando do outro. Para o mensageiro vir e separar o velho do novo, porém sempre a mensagem tem que ser escriturística. Agora, cada um tem predito acerca do outro que há de vir. Vamos tomar por exemplo Jesus. Quão forte foi para ele vir e mudar a mensagem da lei à graça. Porém, de todos os modos, a Bíblia dizia que assim deveria ser. Mas você acha que o judeu entendeu isso? Quando Jesus chegou, eles não queriam mudar da lei de jeito nenhum. Queremos é lei. Mas não adianta, nem Deus está mais agora operando na lei. Ele é graça. Não, nós queremos lei. É isso que o judeu pensou. É a mesma coisa agora na era que nós vivemos. Deus mudou da graça para a revelação dos selos. Isso ele já tinha prometido. Quando terminasse as eras, nos dias da voz do sétimo anjo, então ele ia fazer isso. E as pessoas não perceberam. Até hoje não percebem. Elas querem ficar dentro das 7 eras, quando Deus já tirou o povo de dentro das 7 eras. Eles querem ficar em Laodiceia, quando Deus revelou os selos fora de Laodiceia. Tinha que vir um mensageiro naquela era para tirar eles. Por isso Jesus teve que vir na lei para tirar eles da lei. Será que não dá para entender? Amém. Graças a Deus. Agora, por exemplo, quão forte foi para ele mudar a mensagem da lei à graça. Porém, de todos os modos, a Bíblia dizia que assim deveria ser. Virá um Messias, o sacrifício contínuo será tirado, e sabemos que foi profetizado através dos profetas. Daniel falou que isso ia acontecer, e que o Messias será tirado. No meio da semana, o Messias será tirado. Mas os judeus nem perceberam isso. Até hoje nem o gentio sabe disso direito. Você tem que tomar a mensagem do Mombrana e ler direitinho para você ver. Tem gente dentro da mensagem que prega que ainda tem 7 anos para cumprir na tribulação. E eles estão com a mensagem na mão. Eles não têm revelação da mensagem. É como o povo tem a Bíblia na mão e prega batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem revelação da Bíblia. Hoje o povo não tem revelação da mensagem. Nós estamos hoje precisando ter revelação dos trovões, dos selos, do novo nome, da terceira etapa, onde Deus abriu todos os mistérios. Amém. Deixa eu ler aqui mais um pouquinho para me encerrar. Isso daqui é bom, mas leva muito tempo. Porém, o mesmo Moisés que deu a lei foi o mesmo que disse que este personagem haveria de vir. Moisés deu a lei, mas ele diz: olha, vai vir um. E eles nem perceberam. O Senhor vosso Deus levantará um do vosso meio. Vai vir. Isso ele falou em Deuteronômio. Isso veio cumprir aqui na frente. Ele avisou, ele está falando, vai acontecer. É Moisés falando, isso vai acontecer. E aconteceu, mas as pessoas não viram. E a mesma coisa com respeito a Jesus e Brana. Jesus falou: vai vir um, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores ainda. Jesus falou dele, um fala do outro. E as pessoas vivendo naquele dia e não recebendo aquilo. Então, um personagem está falando do outro. Moisés estava falando que viria um. E eles falharam em reconhecer-lhe, porque havia convertido a verdadeira palavra de Deus em tradições e se haviam desviado do caminho principal. Muitas vezes nós falamos: eu creio na mensagem, mas a mensagem já virou tradição. Aí ela não tem virtude mais. Eles creem na mensagem. É por isso que Deus sempre levanta um ministério. De tempo em tempo. Se você notar, veio os pentecostais no início do século 20. Logo, Deus levantou o ministério de Mombrana. Você pode notar. Veio cura, muitos milagres, mas depois de 40 anos mais ou menos, começa o ministério de Mombrana.
Logo vem o Ministério da Revelação, que foi em 63. E nós tivemos esse ministério no Brasil em 72. Graças a Deus por esse ministério no Brasil. Mas depois de mais 30 anos, outra vez Deus tinha que dar um chacoalhão em nós, no Brasil, mudar a coisa, porque nós não enxergávamos. A mensagem virou tradição. Quando vira tradição, você se acomoda. Todos tradicionais se acomodaram. Meu pai criou assim, minha mãe criou assim, meu avô, meu bisavô, meu tatara, e pronto. Aí virou tradição. Aí Deus manda outra coisa. É isso que chacoalhou o Brasil. Vocês pensam que é nós, um grupinho minúsculo, em vista do povo da mensagem no Brasil? Nós somos um grão de arroz, um grãozinho, em vista deles. Mas como que esse grãozinho perturba eles? E você sabe o porquê? É por causa da mensagem, a eficácia da mensagem. Deus tinha que fazer isso para dar um chacoalhão neles. E os grandes, os estudiosos, os sábios, eles escutam aquilo. E se nós não desviar o nosso povo dessa pregação aí, nós vamos perder nosso povo. Então vamos dizer que isso é do diabo. E o diabo vai nos seus encontros, nas suas reuniões, e diz: bate palma, fala mesmo. Fala para não ouvir CD, porque senão o povo vai ficar confuso. Aí é diferente. Aí um diz: olha, eu estava confuso, ouvi um CD e fui esclarecido. Agora, outros não escutam o CD porque o pastor diz que aquilo confunde. Mas o eleito, ele é despertado. Aquilo que é rejeitado, ele diz: vou ver o que é. O eleito não tem medo, o eleito não tem medo de perder. Não tem medo de perder. Eu não vou nem falar outras coisas. O eleito não tem medo de perder. Porque tem hora que o eleito não tem medo de perder pastor, perder companheirismo, perder mulher, perder marido. O eleito não tem medo de perder filhos, perder pais. Eleito não tem medo. Eleito é eleito. Eleito coloca Deus em primeiro lugar, ama todo mundo, coloca Deus em primeiro lugar. Olha, quem quer ir comigo vai, quem não quer, fica. Mas que eu vou, eu vou. Não é questão: se o fulano não for, senhor, se a minha costela não for, se a minha costela não for, você em costela. E o pior é a mulher que tem que dizer: senhor, se o corpo não for, vai só eu a costela. Isso que é gente forte. Porque a mulher, para ela fazer isso, ela é uma costela. E ela tem uma decisão. Quando ela tem revelação, ela tem uma decisão. Pensa bem, nós os homens que somos o corpo, só falta a costelinha. Mas aquela costelinha é difícil. Você não pode ficar sem ela. Aí você diz: senhor, se a costela não for, mas eu vou viver com a minha costela. E a mulher faz a mesma coisa. Se o corpo, meu corpo não for, senhor, eu vou, mas eu vou viver com o meu corpo, com o marido. É assim que tem que fazer. É assim que vence. É assim que Deus olha e vê vocês, pessoas que venceram esta era. Há o que vencer. Tem hora que vencer não é vencer lá fora, não é vencer dentro de casa. É vencer o problema do lar, é vencer aquilo que contraria você mesmo, contraria a sua fé. E você sabe vencer aquilo, contornar a situação, tem sabedoria. Por isso a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa. E porventura o homem sábio também não faz a mesma coisa? Se uma mulher sábia edifica a casa, o homem sábio muito mais pode edificar. Porque a mulher é uma costela, se ela edifica a casa. E o homem, que é um corpo, só falta uma costela. Agora, o que você faz? Ora para aquela costela converter. E o que você faz, mulher? Ora para o corpo converter, o marido converter. A palavra da hora. Mas um fala do outro, agora você fala bem um do outro. Marido, fala bem da sua mulher. Mulher, fala bem do seu marido. Pastor, fala bem de sua igreja. Igreja, fala bem do seu pastor. Certo? Bem, meus irmãos, só Jesus.
Notem, 125, o mensageiro do entardecer. Note, cada um predizia que o outro viria. Cada um dos mensageiros, depois da mensagem, predisse que aconteceria. Agora, porém, as pessoas sempre tomam a mensagem do dia que tem tido e a estabelecem. Aí elas não podem aprender mais nada. A mensagem do dia é do irmão Branham. Você estabelece, e eu poderia ir dentro da mensagem e mostrar que o irmão Branham falou de nós. É simples, tudo aquilo que você já conhece. A Bíblia fala do irmão Branham. Jesus falou do irmão Branham. Jesus falou que vinha um que ia fazer mais do que ele. Aí você procura nas 7 eras da igreja, não acha. No último mensageiro você encontra. Aqui achei o que Jesus falou, Jesus falou dele, um falando do outro. Jesus falou, vai vir um que vai fazer as obras que eu faço, e esta é a identificação. Ele faz as obras que eu faço. E para te mostrar que ele é a palavra do dia, vai fazer mais do que eu faço. Porque eu vou para o Pai e vou converter em coluna de fogo, em espírito outra vez. É isso que o povo precisava entender. Deus convertendo a original outra vez, para vir numa outra carne. Então não era Branham quem fez. Aquele mesmo Jesus, que o Pai estava nele, agora aquele mesmo Pai estava no irmão Branham, fazendo obras maiores ainda, porque o homem não pode fazer obra maior, tem que ser Deus no homem. A obra maior seria criar, e nenhum homem pode criar. Então Deus tinha que estar em algum homem criando, assim como ele fez no princípio. Ele tinha que estar num homem aqui criando. Ele criou uma criação no lugar que ele não tinha, perto de espinheiro, onde o esquilo não vai. Ele foi criado bem no espinheiro. Por que ele fez isso? É para mostrar que Deus é quem faz essas coisas. Um fala do outro. Jesus falou do irmão Branham porque falou através do ministério. A Bíblia, Malaquias falou de João Batista e falou do irmão Branham, mas falou do ministério. As pessoas não entendem. Agora, uma das coisas ótimas para nós, irmãos, é que o nosso tempo está acabando e nós temos que falar dos judeus. O nosso tempo está acabando. Onde? Apocalipse 10, de 1 a 7, irmão Branham falou da noiva que viria. Aí está a pergunta e resposta sobre os selos, acho que é 152 ou 159 na antiga tradução. Terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? Diz sim, é o ministério da hora. Aí no finalzinho do parágrafo ele diz assim: será tão humilde. Eu estava falando de nós. Ele diz, é o ministério da hora. O ministério está sendo revelado ali. Ao final do parágrafo ele diz assim, ó, será. Ele não falou, será tão humilde. Então, um falando do outro. Malaquias falou de João Batista e falou do irmão Branham. Jesus Cristo mostrou que viria os mensageiros, e cada mensageiro sempre estava dizendo algo que aconteceria na frente, falando do outro, até que nós temos estabelecido que Jesus falou do último dia. Paulo falou do último dia. Paulo escreveu a Timóteo, saiba, porém, que nos últimos dias. Aí nós tínhamos que ter um homem hoje para revelar para nós o que é isso. Aí o irmão Branham veio e diz, Paulo está dizendo, saiba, porém, que nos últimos 2 milênios aconteceram coisas terríveis, homens amantes de si mesmos, e assim por diante. Ele vai expondo o caráter do homem, as qualidades do homem desse dia ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Para mim encerrar, 128. Porém, ele estava falando de Wesley, 127. Então, quando Wesley se pôs todo assentado na santidade dos peregrinos metodistas livres e por ali em santificação, e ali veio a mensagem pentecostal. Era difícil para um metodista crer nisso. E seguramente, eu quero ler, tem um parágrafo aqui no finalzinho, onde o irmão Branham diz assim, 141, o mensageiro do entardecer. Porém, estou tratando de dizer que quando a mensagem começa a sair sobre eles, eles não te querem. Você é um louco, você é fanático. Quando a mensagem
está saindo sobre eles. Eles não podem ver essa manifestação e falar bem dela. Eles deveriam, mesmo que eles não vissem, falasse bem. Que eles não crescem, falasse bem. Por que o irmão Branham pôde falar bem de Billy Graham? Olha para vocês verem. Por que irmão Branham pôde falar? Por que Billy Graham não pôde falar lá na África? Espera um pouquinho. Vocês estão me desafiando a fazer uma cura, mas espera um pouquinho. Eu vou ligar para um baixinho lá nos Estados Unidos. Aquele ali tem dom. Esse tem dom. Eu vim para pregar arrependimento. Mas tem um homem que tem dom de cura. Eu vou ligar para ele. Nós não somos obrigados todo mundo a ter dom de cura, não. O irmão Branham mostrou isso através dessa palavra. Ele mostrou. Billy Graham veio para pregar o arrependimento. E o irmão Branham falou bem de Billy Graham. Ele diz: não tem um homem na terra que prega arrependimento como Billy Graham prega. O irmão Branham entendeu, falou de Billy Graham. Porventura, temos muita coisa de Billy Graham falando do irmão Branham como o sétimo anjo, como Deus encarnado. Será que temos? Seria muito bom um falar do outro assim. Seria muito bom. Mas é interessante que o irmão Branham falou deles. O irmão Branham mostrou a posição deles. Poderia eles mostrar a posição do irmão Branham? O irmão Branham diz que os dois eram anjos. Miguel e Gabriel. Estava ali. Poderia eles dizer, mas aí está Deus em carne? Tem coisa que eles não podem testificar. Tem muitos que não podem testificar. Por quê? Porque muitos estão ligados a organizações. Mas como o irmão Branham era um homem livre, ele podia falar bem dos outros. E falava bem mesmo. Ele diz aqui, 128. Porém, um fala do outro. Falando escrituristicamente, Enoque falou das destruições que viriam por seu rapto. Ele estava falando, quando eu for arrebatado, ele sabia, vai vir uma destruição, vai vir um dilúvio. E Enoque percebeu isso. Enoque percebeu que isso ia acontecer. Aí Enoque, falando estas coisas, andando com Deus, Noé quando viu. O irmão Branham diz que Noé quando viu. Enoque não está na terra mais? Posso fazer a arca. A destruição vai chegar. Vai vir. Um falava do outro. Enoque falava com o seu rapto de uma destruição que viria. E você tem que saber que a noiva fala do rapto dela agora, de uma destruição que vem no milênio. Para começar o milênio, que é a batalha do Armagedon. Ela tem que falar. E quando chega no final do milênio, tem que se falar do novo céu e uma nova terra. Como nós podemos um falar do outro, como nós temos uma sequência hoje para falar. Que a coisa é bonita, você falar de uma coisa que está acontecendo, que vai acontecer, e sabendo que Deus está em tudo aquilo ali, um falando do outro. Amém. Estou terminando. Deus, Enoque falou das destruições que viriam por seu rapto. Deus, levando-lhe ao ar, ele era uma testemunha. Abraão lhes falou de Moisés. Moisés lhes falou do Messias. E eles se mantêm falando um ao outro. O Messias falou deste tempo. Irmão Branham, o Messias falou deste tempo. Agora você vai procurar, onde foi que o Messias falou? É exatamente essas escrituras do Filho do Homem. Os dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló. Então viria o Filho do Homem. Isso são coisas que já são cumpridas. Agora o irmão Branham falou da noiva. A noiva viria. Você pode ver que nosso ministério, irmãos, tem que terminar. Deus não cumpre parte da Bíblia. Ele cumpriu Apocalipse 10, de 1 a 7 com o irmão Branham. Mas ele tem que cumprir Apocalipse 10, de 8 a 11, terminar o capítulo. Porque aí é o ministério da noiva, que ela come o livrinho, e depois que come o livrinho, ela passa a pregar para os outros, a repetir aquilo para os outros, porque ela comeu. Você pode ver que quem não comeu o livrinho aberto, não sabe nada dos trovões, dos 7 selos, do novo nome. Eles não comeram o livrinho aberto, eles estão comendo o livrinho fechado ainda. Aquele que não foi aberto, para eles não foi aberto. Os que crêem na ressurreição isolada do irmão Branham, está esperando o irmão Branham levantar para abrir o livro. Enquanto que o irmão Branham mostrou que os trovões foram revelados nos 7 selos. Ele diz, está tudo revelado lá. Por que eles não creem? Agora, Deus tem te guiado, você não tem que vangloriar diante dos outros.
Deus tem te guiado, Deus tem te dado luz, Deus abriu seus olhos para você ver agora. O que eu tenho que falar? Agora eu tenho que falar do ministério que vai vir depois de mim. Um falando do outro. Irmão Brana falou da noiva. Vigie, será tão humilde. Agora a noiva está nesses dias. Irmãos, as duas testemunhas de Apocalipse estão para chegar. É a noiva sair no arrebatamento. As duas testemunhas de Apocalipse 11, Moisés e Elias, estão aí. Então um fala do outro, certo? Um vem falando do outro desde o princípio da Bíblia. Abraão falou de Noé, Enoque falou de Noé, Noé falou de Moisés, Moisés falou de Jesus, o Messias, e Jesus, o Messias, falou dos dias do Filho do Homem, que teria um que creria nele e faria as obras que ele estava fazendo, e maiores ainda. E depois veio irmão Brana e diz: a noiva será tão humilde. E agora a noiva, ela diz: Elias e Moisés está para chegar. Agora eles estão à porta. Elias e Moisés estão à porta para pregar para os judeus, porque finalizou o trabalho de Deus com os gentios na terra, através do ministério do sétimo anjo, dando sequência à noiva, comendo o livrinho e profetizando outra vez. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esta oportunidade de ver o ministério cumprido, Senhor, dentro desse espaço de tempo, como o Senhor vem trabalhando e o mundo não pode ver, mas isso é para eleito, é eleito que vê estas verdades. Obrigado por tudo. Ajuda meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão sozinhos e que ouvem esta mensagem sozinho no seu lar, no seu carro, e uns que têm que ouvir dentro do carro porque não pode ouvir em casa porque tem problema, e eles mais ouvem a palavra. Outros ouvem na beira do rio, Senhor, um lugar onde eles se sentem bem, moram de uma forma gostosa, ouve a sua palavra, ouve a sua voz. Ó Deus, derrama esta unção sobre todos os eleitos por todo o Brasil, em todo o universo. Onde tem um eleito, ele terá o prazer de ouvir essa mensagem que fala da outra que está chegando, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vocês desculpem por um espaço de tempo que nós estamos sem ceia, mesmo que nós tomamos ceia assim, certo? Estamos sem ceia, um espaço de tempo, já parece 3 vezes.